Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o ex-deputado federal e ex-secretário de Saúde de Minas, Marcos Pestana. Ele é também coordenador da Comissão Nacional Organizadora das Prévias do PSDB, que vão definir o candidato do partido à presidência da República. Pestana, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política, prazer recebê-lo novamente. Bom dia, Rodrigo, Adriana, aos ouvintes da Super FM e os leitores do Tempo, um prazer falar com vocês novamente. Pestana, para a gente começar o bate-papo, queria falar um pouco desse seu trabalho como coordenador da Comissão Nacional Organizadora das Prévias do PSDB. Nós temos dois nomes que hoje protagonizam muito o debate do PSDB em relação à presidência da República, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas parece que tem alguns nomes que estão começando a surgir também, né? Eu queria primeiro que o senhor falasse um pouco a respeito desses nomes e desse clima para disputa no partido. Não seria melhor, nesse momento do PSDB, ter um nome que talvez saísse único do partido, não? Rodrigo, na verdade o país vive um momento dramático. Pandemia descontrolada, desemprego, recessão, aumento da miséria e da fome nos estratos sociais de mais baixa renda. Então, a agenda do cidadão, da sociedade, do ouvinte da Rádio Super, definitivamente não é eleição presidencial. Se a gente pudesse resumir a agenda do cidadão, vacina no braço, comida no prato e emprego na carteira. Mas a decisão do Supremo de tornar elegível novamente o ex-presidente Lula botou lenha na fogueira e precipitou o debate eleitoral. Nós estamos organizando a prévia do PSDB, é uma medida inédita. Quer dizer, na verdade, o PT em 2002 fez uma prévia partidária entre Lula e Eduardo Suplicy, mas nenhum grande partido nunca mais acionou o mecanismo democrático das prévias para a escolha do seu candidato presidencial. Nós estamos com muito cuidado, porque não queremos precipitar a sucessão, é momento de pensar na pandemia, na vacinação, em salvar vidas, salvar empregos, mas nós temos que preparar 2022. Nós temos, na verdade, 4 pré-candidatos já anunciados, pelo menos preliminarmente. Como você falou, o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Gereissati e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Nós vamos realizar, provavelmente em outubro, inicialmente está marcado para o dia 17 de outubro, mas isso não é um dogma. Até novembro nós estamos defendendo que seja ainda em 2021, para que a gente entre em janeiro de 2022 já com o candidato conversando, construindo um projeto para o país, conversando com os aliados potenciais e preparando o terreno para uma candidatura que evite a radicalização, essa polarização dos extremos da política brasileira. Agora, Pestana, como vai consolidar, esse diálogo, por exemplo, com a disputa aqui em Minas Gerais? Como que o PSDB está vendo, essa articulação entre candidatos à presidência e também uma possível candidatura, quem sabe, aqui em Minas Gerais, né? Exatamente por isso que nós temos que acelerar um pouco o calendário. Quem tem 4 não tem nenhum. Nós precisamos afunilar, continuar conversando com candidaturas como do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, com um apresentador de TV, Luciano Huck, e com outras forças potenciais aliadas, e é claro que isso vai repercutir nos estados. Em Minas Gerais, o PSDB tem uma longa história, nós ocupamos o poder durante a nossa existência, durante esses 31 anos, 32 vamos completar, anos de existência, 16 anos o PSDB ocupou o poder em Minas e fez coisas fantásticas. Cometeu erro, como é natural, mas nós temos um legado. Hoje, a situação em Minas, depois de todo o tsunami político que enterrou o ciclo da nova república, aquela crise dos partidos tradicionais, a gente vê um novo horizonte.
Você tem inicialmente uma polarização entre o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e o governador Zema, mas o PSDB, com a sua tradição, tem espaço para construir com seus aliados nosso candidato natural. Nós não temos exclusivismo, não precisa ser do PSDB. O nosso candidato natural seria o senador Rodrigo Pacheco, mas o senador Rodrigo assumiu uma função central na República Brasileira, preside o Congresso e o Senado Federal. Ele seria naturalmente nosso candidato, mas nós vamos hoje, o PSDB sempre foi muito colaborativo, apesar de ter enfrentado eleitoralmente o governador Zema, ele é que dá sustentação, é o líder do governo Zema na Assembleia para cooperar com Minas Gerais, que vive uma crise crônica profunda, é o Gustavo Valadares, é o PSDB que dá sustentação. Mas nós vamos ainda, o quadro em Minas está mais aberto, existem essas duas candidaturas colocadas e nós ainda não amadurecemos uma posição se vamos ter candidato próprio, se vamos conseguir construir, se o senador Rodrigo Pacheco vai ter espaço para se dedicar a Minas ou será absorvido pelas suas tarefas nacionais, que são essenciais. Ele está desempenhando um papel muito importante, mas o quadro em Minas é muito menos claro que o nacional, porque o nacional já dá para antever mais ou menos quais são as candidaturas que estarão presentes no Senado de 22. Em Minas nós temos a possibilidade da reeleição do governador Zema e potencialmente a candidatura do prefeito Calil. Mas certamente, assim como no plano nacional, poderá surgir uma terceira via. Pestana, o senhor destacou que no plano nacional o PSDB está conversando com o ex-ministro da Saúde Mandetta, com o Luciano Huck, que ainda não decidiu se disputa ou não a presidência da República. O PSDB admite ou admitiria, em alguma hipótese, abrir mão de ser cabeça de chapa se ficar provado que um outro nome desse espectro chamado de centro seja mais competitivo do que os nomes que foram colocados pelo PSDB até aqui? A administração do tempo é uma variável chave estratégica na política. Cada coisa ao seu tempo, cada dia com a sua agonia. Nós temos que esgotar o processo decisório interno no partido, com as prévias, e aí nós teremos um candidato. Não quer dizer que a ferro e fogo, esse candidato que sair das prévias, necessariamente estará disputando os votos em 2022. Se nesse campo, o essencial que nós achamos é que o Brasil vive um momento muito delicado, nunca houve uma polarização tão radical que repercute até nas relações pessoais e familiares. Tem pessoas que brigam por conta desse sentimento, como se fosse Atlético e Cruzeiro, e que vão se enfrentar sempre com essa radicalidade, mas política não é a paixão esportiva. Nós, na política, nós temos que ter o diálogo, a construção de consensos. As divergências são legítimas. Sempre houve polarização, essa coisa. Vamos citar 1982, Tancredo versus Eliseu. Foi uma eleição muito tensa, muito polarizada. Em outras eleições tivemos disputas muito forte, o Hélio Costa contra o Eduardo Azeredo, mas nunca esse nível de radicalismo e de intolerância. Então, a gente enxerga com muita preocupação se houver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Brasil vai dividir ao meio e com um radicalismo inédito. Essa característica presente atualmente vai piorar. E nós achamos que a política não é uma luta de UFC, não é telequete, não é boxe, é muito mais próximo ao xadrez, à sutileza da construção do consenso para transformar o país. O país está numa recessão profunda, 14 milhões de desempregados, uma péssima administração da pandemia. Nós temos nas comunidades pobres o agravamento da fome, botando em risco a segurança alimentar,
Então é um quadro social muito preocupante e você precisa construir uma maioria sólida dentro desse campo que eu chamo de polo democrático, essa coisa que se dá no centro de gravidade e que surgirá desse diálogo entre Tasso Gereissati, João Dória, Mandetta. Tive uma longa conversa com o ministro Mandetta na sexta-noite, que é um grande amigo da área de saúde. Então, nós temos que ter humildade. Os adversários, o Lula, Bolsonaro, partem de um piso de intenção de voto muito alto. Eles têm um nível de conhecimento amplo e um núcleo de apoio muito sólido. Então, nós temos que ter juízo, porque se o centro pulverizar, adeus viola, vamos ficar fora do segundo turno e aí se reproduzirá de uma forma agravada, piorada, a polarização que a gente assiste hoje, que é esse clima de que você considera o adversário um inimigo e quer liquidá-lo como se fosse uma guerra terminal, onde você tem que abater o seu adversário. E a gente sabe, a boa tradição política de Minas, nós sabemos que as coisas não são assim, que a vida ela é cheia de contradições, cheia de problemas, e o diálogo é fundamental para que a gente possa caminhar em direção à retomada do desenvolvimento econômico e social do país. Perfeito. Essa polarização maluca não vai nos levar a bom caminho. A gente está conversando no Café com Política com o ex-deputado federal, ex-secretário de Saúde de Minas, Marcos Pestana, que também é coordenador da Comissão Nacional Organizadora das Prévias do PSDB, que vão definir aí o candidato do partido a presidente. Pestana, a gente já está caminhando para o final da entrevista, mas antes eu gostaria também de ouvir do senhor, né? O senhor que tem uma expertise na área de saúde, foi secretário de saúde aqui de Minas Gerais. O senhor citou agora há pouco que estamos passando, né, por um momento único no Brasil. Também a situação do coronavírus, né, amplia esse cenário de dúvidas e impacta diretamente nas disputas eleitorais, principalmente em 2022. Que análise o senhor pode fazer, se é que é possível fazer uma análise objetiva a respeito desse assunto, mas como, né, o coronavírus de alguma forma vai impactar nessas eleições e como que o senhor tem visto esse combate à doença aqui em Minas e no Brasil? É evidente que a pandemia e a reação das políticas públicas em relação ao coronavírus estarão necessariamente presentes na pauta da sucessão presidencial. É inevitável, porque o momento eleitoral é um momento de reflexão coletiva, de avaliar o passado para projetar o futuro. Eu não gosto, eu tenho um compromisso profundo, como eu fui 8 anos secretário de Saúde de Minas Gerais, 8 anos deputado da Comissão de Saúde, eu tenho um compromisso profundo com o SUS, com a saúde pública, e não gosto de fazer da discussão da saúde alavanca política, mas é inevitável. Fora da discurseira, agora nós temos uma CPI que vai procurar clarear o que aconteceu no Brasil, mas uma coisa é irrefutável. Uma coisa são frases polêmicas, políticas. Outra coisa são as evidências. O Brasil tem 2,7% da população mundial e tem 12,9% das mortes. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil é um ponto negativo totalmente fora da curva. Se a gente não precisava nem ser a vanguarda, o SUS teria condição, junto com a saúde privada, de construir uma estratégia muito, muito melhor. Nós não precisávamos ser nem a dianteira, a vanguarda, como Japão, Coreia do Sul, Austrália, Noruega, Nova Zelândia. Se a gente ficasse na média do mundo, nós teríamos salvo mais de 350 mil vidas. O Brasil cometeu erros primários. Não houve uma sólida conscientização e mobilização, pelo contrário,
o governo federal dava sinalizações trocadas e continua dando em relação ao distanciamento social, às medidas de prevenção, a higiene básica pessoal, a não aglomeração, a valorização da vacina, o uso da máscara, uma coisa tão simples, até a máscara virou uma polêmica. Não foi só aqui não, os eleitores do Trump nos Estados Unidos, os republicanos não usavam máscara. E nós aqui reproduzimos, perseguimos falsas soluções, remédios sem comprovação científica eu nunca vi politizar, ideologizar bula de remédio, isso nunca teve em discussão, é fantástico isso, nos atrasamos na compra de vacinas, o Brasil era modelo mundial em imunização, o SUS é considerado, desde antes do SUS, na década de 70, ainda no governo militar, o Sistema Nacional de Imunização era considerado um modelo para o mundo. Só que, em vez de cooperar, fazer as coisas, se instalou um ambiente de guerra entre o presidente da República, os governadores e os prefeitos. Infelizmente, isso nos custou mais de 420 mil vidas, que poderiam, sim, ser evitadas. Mas houve uma descoordenação, polêmicas inúteis e isso é muito ruim. Houve uma polarização que não é racional entre emprego e saúde, entre economia e saúde. Está provado que só com a superação da pandemia os países retomam o desenvolvimento. É isso que está ocorrendo nas economias que fizeram. Eu citei alguns países, são exemplos do que deu certo. Então, infelizmente, o Brasil não foi bem na condução da pandemia. E os números dizem isso. Não é minha opinião, não é uma questão partidária, política, ideológica. Os números dizem isso. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Combinado? Ok. Começando então, Pestana, CPI da Covid no Senado. Sistematização de uma experiência negativa. Ministro Marcelo Queiroga. Conheço pouco, é um médico conceituado na Paraíba e está só iniciando sua trajetória. Ex-ministro Eduardo Pazuello. O homem é errado no lugar errado, infelizmente. Ex-deputado federal, ex-secretário de Saúde de Minas, Marcos Pestana, que vai coordenar a Comissão Nacional de Prévias Presidenciais do PSDB. Obrigado pela entrevista, prazer falar contigo mais uma vez, Pestana. Prazer, Rodrigo, Adriana, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Sul.